Eu sou Vilbert Gandra, sou de 1987. No momento em que eu gravo esse documentário, eu estou com 38 anos. Nasci em Itaguaí, município do interior do Rio de Janeiro, do lado ali de Angra dos Reis. Mas cresci num município chamado Queimados, do lado de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Aos meus 10 anos, mais ou menos, eu vim para um distrito de Cabo Frio, chamado Unamar. Pois é. Com 13 anos, eu vim para Rio das Ostras, um município também no interior do Rio de Janeiro, do lado de Macaé. Macaé, um município que tem a grande movimentação de petróleo da Petrobras. E aí, eu desenvolvo toda a minha carreira dentro desse ecossistema de óleo e gás da Petrobras. Mas o interessante é que, enquanto criança, eu descubro que eu tenho um problema de coluna. Eu passo a perceber que eu sinto dor de coluna todos os dias. E, ao mesmo tempo, eu preciso me desdobrar, porque eu venho de família simples, de família humilde. Meu pai, 5ª série, minha mãe, 8ª série. E se tem uma coisa que o meu pai é bom, é de trabalhar. Não é preguiçoso, muito esforçado. Então, eu cresci nesse ambiente de muito trabalho, de muito esforço, de ter que se virar, ter que resolver. O corpo mole, ele não faz parte da nossa família. A autossabotagem também não. Então, você tem que se virar. E aí, a dor de coluna e o problema de coluna é que fique para lá. Você tem que resolver. E ainda quando criança, eu aprendi a fazer pulseiras com fio de telefone. E eu vendia pulseiras. Não havia a necessidade. Eu venho de família muito simples, mas não faltava nada em casa. Eu fazia, não lembro por quê, mas eu desenvolvia essas pulseiras e vendia dentro de um caixote, desse caixote de frutas que tem em Sacolão. Eu construí um TA e desenvolvia aquelas pulseiras ali, e um caixote eu sentava. Eu tinha 8, 9 anos de idade. E no outro caixote eu pendurava as pulseiras ali e já fazia a harmonização de cores das pulseiras. Eu aprendi isso, não lembro com quem, não lembro por quê, mas eu lembro exatamente na rua Paulo Gomes, no bairro Fanchen, Queimados, eu vendendo essas pulseiras. Seria capaz de levar você lá, nesse local, e falar, foi aqui. Eu me lembro como agora, nesse momento. E fui crescendo e limpando o quintal de casa, lavando carros e tudo mais, até que eu descobri uma tal de uma atividade que era vender garrafa de cerveja nos bares. Então, os donos de bar compravam garrafa de cerveja ali para fazer o retorno ali do suprimento. E eu entendi isso, e ali com 10, 11 anos de idade, juntava as garrafas de cerveja, tipo um catador, um reciclador ali do bairro, e vendia isso. Foi quando vim para Unamar, e com mais ou menos 12 anos de idade, eu fui carroceiro. Meu pai tinha um material de construção, novamente, a família tendo que trabalhar, e eu gostava e gosto muito de cavalos, de andar a cavalo. Eu competi, uma curiosidade, é que eu fui jockey por um tempo, por quase 3 anos, eu competi, ganhei algumas competições, e essa paixão por cavalos, por animais, me aproximou desse serviço de carroça, que era colocar os materiais de construção, pedra, areia, areola, ferragem, tijolos, peças, dentro da carroça, e ia fazer as entregas. O curioso é que aquele mesmo rapaz que agora com em torno de 18 graus de escoliose na coluna estava ali carregando as carroças, e na maioria das vezes, em mais de 90% das vezes sozinho, mas a gente não observava isso. E eu fui quase 2 anos e meio mais ou menos ali nessa função de carroça, fazendo entregas. Eu consegui estudar, mas no período em que eu não estava na escola, eu estava trabalhando no material de construção, e no período que eu não estava fazendo isso, eu estava cuidando dos afazeres de casa, quintal, arrumar as coisas, enfim, tal. Depois disso, crescendo um pouco mais, ainda nesse universo de material de construção, eu fui ajudante caminhoneiro. O meu pai ia nos areais, pegar areia, pedreira, pegar pedra, entregar tijolos,
Então eu montava o caminhão com os tijolos e entregava esses tijolos desmontando ali na casa de quem comprava aqueles tijolos. Então, pedreira, areal, e você não pode transportar essas coisas abertas, você tem que lonar, né? Cobrir o caminhão com lona. E eu fazia isso, inclusive carrego uma cicatriz longa no braço. Se um dia você ver essa cicatriz, você vai saber de qual período da vida que foi, mais ou menos também ali 13 anos de idade, 12, 13 anos de idade. Eu caí de cima de um caminhão e fiquei agarrado no arame farpado, com o braço estendido e rasgou bastante. E carrego marcas desse período. Só que nesse tempo inteiro, para alimentar os animais, que é com capim, né, e com rações, eu ali também, 12 anos mais ou menos, 13, eu saía 8 horas da noite, na beirada das estradas, ao longo ali de 5, 6, 7 quilômetros, cortando os matos, né, os capins ali da beira de estrada, colocava nas sacas. Vez eu fazia isso de bicicleta, vez eu fazia isso na carroça, mas muito novo, eu não podia sair com essa carroça sozinho, 8, 9 horas da noite, então às vezes com a ajuda de vizinhos, para coletar todo esse capim e levar para a baia para cuidar dos animais. Eu teve um período que eu cuidei de 8 animais, entre cavalos, mulas, ao mesmo tempo. Porque uma das coisas que meu pai fazia era barganha, troca, em alguns estados vai chamar de catira. Meu pai fazia muito isso, e também com a compra e venda de animais, de cavalos, mulas e tal. E daí eu fui crescendo, e na escola teve um episódio muito marcante para mim, que foi quando um grande cara chamado Johnny Charles, ele me convidou para fazer um curso de informática. Eu tinha ali mais ou menos 15 anos de idade. Ele era gestor do Centro de Tecnologia no município de Rio das Ostras, dentro do Colégio Estadual Jacinto Xavier Martins, né? Eu fui convidado para fazer um curso de informática, mas como eu era um bicho do mato, eu achava que aquilo não era para mim, e eu disse não para ele. Eu falei, cara, eu não sei o que é isso, eu não sei fazer isso, e eu acho que eu não nasci para isso. E na verdade eu tinha medo de computador, né? Eu tinha medo de errar uma tecla, medo de danificar aquilo ali, não ter a mínima ideia de como resolve, não ter dinheiro para pagar. E aquilo chega lá no meu pai e a coisa não ia ficar legal. E aí eu lembro que o Johnny, ele ficava insistindo, dia após dia, semana após semana. Ele insistiu por umas 5 vezes, mais ou menos. Todas elas eu dizia que aquilo não era para mim. Até que ele falou, cara, vamos fazer um teste. Eu te oriento em algo bem simples e você vê se funciona para você. E aí meu problema era danificar aquilo, né? Ele falou, cara, eu resolvo isso, não se incomoda. Agora, por que ele insistiu tanto? Eu não sei, né? Aí eu já acho a primeira evidência de que Deus, às vezes ele entra na rota para direcionar seu caminho. Então, por que ele insistiu, né? Essa é a pergunta. Não sei responder isso. Eu sei que quando ele conseguiu me convencer, rapidamente eu aprendi informática, aprendi a fazer site, aprendi a fazer design, e eu fui um web designer. Eu comecei a ganhar dinheiro fazendo cartão de visita, banners, e aí eu vendia para as gráficas que imprimiam aquilo. E eu comecei a ganhar meu primeiro dinheiro como designer, cara. E como web designer, fazendo sites e tal. E eu fui avançando naquilo, dentro desse universo de informática. Você começa a entender o que é fazer uma manutenção de computador, uma memória. Fiz um curso técnico de informática e comecei a ganhar dinheiro fazendo manutenção de computadores e vendendo peça de computadores. Ao mesmo tempo, eu era web designer, vendia peça de computador, é uma outra fonte de renda, fazia manutenção dos computadores, uma outra fonte de renda, mas eu também fiz ali 18 anos já, né? E precisava trabalhar também, não dava só para ficar com aquela renda ali. Nessa altura do campeonato, com 18 anos de idade, eu já não morava mais com os meus pais, eu já tinha saído de casa para viver sozinho e tocar a minha vida, né? E é um período muito marcante porque eu nunca mais retornei, né? Então você sai só com a mochila nas costas. Nessa altura do campeonato, o que eu consegui
Com esse trabalho fui comprar um computador, comprar uma bicicleta e algumas roupinhas talvez. E era só isso que eu tinha e fui morar numa kitnet com um amigo. Fiz um processo seletivo para uma empresa de telemarketing chamada Brasil Center, em Macaé. Brasil Center passou a ser o primeiro emprego da maior parte da juventude da região inteira. Pelo menos nos 3 municípios ou mais. O primeiro emprego era nessa empresa de telemarketing. E qual que era o primeiro teste dessa empresa para você passar e ser contratado? Era um teste de informática. Graças ao Johnny Charles, eu passei a ter a habilidade da informática e passei no processo seletivo da empresa. Fui contratado e passei então por um treinamento de comunicação e telecomunicações de 15 dias. Era quase uma imersão de 15 dias, aprendendo a como falar, perfil de cliente e tal. Então algumas pessoas falam, Vilbert, você tem uma habilidade incrível de comunicação. Bom, como meu pai era um exímio vendedor, né, e muito esperto na comunicação, talvez venha muito disso, o subconsciente ali, mas a parte consciente e técnica já pode ter vindo desse primeiro momento ali. E nessa empresa eu fiquei por uns 5 meses. Em 5 meses eu atingi 3 prêmios de performance. A empresa tinha mais ou menos 3.100 funcionários. E eu passei a ser o funcionário mais novo a ganhar esses prêmios. Tinha um prêmio chamado Clube da Excelência. Eu fui o mais novo a atingir esse prêmio. Só que eu fui o que eles chamam de superstar, que ganhava até um cheque a mais de salário por bater algumas metas ali na empresa. E eu fui promovido uma vez, em 5 meses, chegou a minha segunda promoção. E eu pedi demissão. E aí começa uma outra fase muito importante da minha vida, que é o porquê que eu pedi essa demissão. Eu pedi demissão porque enquanto eu trabalhava nessa empresa Brasil Center como operador de telemarketing, lembrando, eu era CLT nessa empresa, mas eu fazia sites ao mesmo tempo, em outros horários, claro. Eu fazia os designers para vender cartão de visita, banners e tudo mais. Eu vendia peça de computador e fazia manutenção nos computadores também. E ao mesmo tempo, nessa empresa de telemarketing, eu lembro que o meu horário majoritário foi de 6 da manhã até 12:30. E aí eu recebi o convite para trabalhar como panfleteiro de uma escola de inglês, a Skill Idiomas. E eu comecei a panfletar e a cadastrar pessoas, fazer o que hoje chamam de SDR, a captação de leads, de clientes. E para isso eu faria o curso de inglês, Então, veja, eu acordava 4 horas da manhã, ia trabalhar nessa empresa de telemarketing, saía de lá, na maioria das vezes, já almoçando no ônibus, chegava no horário, às vezes atrasado, na Skill, já trabalhava ali até mais ou menos 7:30, 8 horas da noite, que é quando eu fazia o meu curso. Se eu não estou enganado, o curso de inglês começava às 8 da noite e até às 9 e alguma coisa. Eu comecei então a fazer inglês. E aí eu não ganhava exatamente o salário, eu ganhava o curso de inglês com aquele trabalho. E nos períodos de folga, que eu não lembro quais eram, eu fazia esses trabalhos de design e tudo mais, visita na casa de cliente, e bacana. Enquanto tudo isso acontecia, eu preciso dar alguns passos atrás agora aqui na história e dizer que quando eu tinha 15 para 16 anos de idade, eu fui convidado para ir numa igreja, que é o Centro Evangelístico Internacional, e num domingo de manhã eu tive uma das experiências mais fortes da minha vida, que foi quando eu entendo que eu realmente senti a presença de Deus, e aí foi inevitável. Eu me converti a Jesus e levei muito a sério isso. E avança um pouco a história. Enquanto eu estou trabalhando, um grande amigo chamado Bruno Viana da Silva, ele me convida para trabalhar no setor de planejamento de uma empresa que gerenciava todo o parque químico da BR Distribuidora dentro desse sistema pujante da Petrobras em Macaé. Era uma média de 3,5 milhões de litros de produto químico que giravam
nesse parque químico. E quando ele me chamou, adivinha qual foi a minha resposta? Isso não é para mim. Isso não é para mim, é muito grande, é muito complexo. Isso não é para mim. Eu sou um bicho do mato que aprendi alguma coisa e que agora estou trabalhando bastante, ganhando meu dinheirinho e tudo mais. E aí, de novo, uma outra pessoa começa a insistir em mim. E eu não acreditava em mim, eu não acreditava que eu era capaz daquela vaga, enfim. E eu falei não pro Bruno pela segunda vez, falei não pela terceira vez. E por que o Bruno insistiu em mim? Eu não sei te responder. Mais uma vez, na minha vida, é algo que eu entendo que foi Deus que colocou para direcionar para um caminho. Porque eu não sei se eu faria o que eles fizeram por mim. Hoje eu faço por algumas pessoas isso. E às vezes eu também não sei explicar o porquê que faço. Então, não ganho nada efetivamente em troca, mas a gente faz. E aí finalmente o Bruno vira para mim e fala: cara, vou te levar na casa do coordenador e a gente conversa com ele. E você define melhor. Por que ele fez aquilo, não sei. Mas por volta de 8 horas da noite, era frio, estava ventando muito. Um grande cara chamado Elvison Malfer Pereira, ele decide me atender na casa dele, que era perto do Yacht Club de Rio das Ostras. Tava ventando, tava frio, e aí ele sai, e aí bicho? E aí eu com o Bruno na calçada, o Bruno vira para ele e fala: esse é o cara que eu tava te falando. E a gente começa a conversar. E eu sou convidado para conhecer o Parque Químico, né, pessoalmente lá. E aí eu vou lá, né, sem compromisso. Eu vou conhecer a central de granéis líquidos, né, lá, da BR Distribuidora. E quando eu chego naquilo, era carreta andando para lá e para cá, bicho, era empilhadeira, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eram torres de contentores de aço, onde eram as embalagens, né, que comportavam esse produto químico. Uma operação para lá e para cá, um monte de colaboradores com macacão, protetor auricular, óculos, capacete, luva. Cara, uns equipamentos estranhos, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Se eu vi em televisão, não percebi. Era uma coisa assim, máquinas passando para lá e para cá. Eu assustei com aquilo ali. E aí o Elvison, ele vira para 2 containers e ele fala assim: ó, toda essa operação que você está vendo aqui, ela nasce naquele lugar ali. É naquele escritóriozinho, naquele container ali. E é ali que você vai trabalhar. Na hora, eu viro para ele e falo assim: vocês estão malucos. Vocês estão malucos, cara. Não tem a mínima condição de eu trabalhar com isso. Como que faz um negócio desse, bicho? Vocês estão malucos. O que eu tenho? O que eu carrego? Eu não tinha a mínima ideia disso e era honesto. Eu não me achava competente mesmo para isso. Enfim. E aí ele falou: cara, a gente entende que você consegue e é por isso que a gente está colocando essa energia aqui. Enfim, alguma coisa nesse sentido. E aí talvez, nesse momento, eu falo alguma coisa que faz sentido. Eu falo assim: olha, eu moro sozinho, eu sou solteiro e só tem uma coisa que eu posso dizer para vocês. Eu dedico a minha vida nisso aqui, cara. Eu não preciso voltar para casa para dormir. Eu fico aqui e eu vou fazer o que tiver que ser feito. É só isso que eu posso falar para você. Não acho que sou capaz, não acho que sou competente, não sei fazer isso. Mas eu dedico a minha vida nisso aqui. Acho que foi a coisa mais legal, talvez, que eu tenha dito. E enfim. E aí eles validaram ali a minha contratação. Peço demissão, então, da Brasil Center. E fico 1 mês aguardando ser chamado. Agora pensa você. Eu não tinha sido efetivamente contratado no sentido de assinatura da carteira de trabalho. Foi falado que eu ia ser contratado. E eu peço demissão e fico aguardando. Aí deu aquele medo, né? Pedi demissão, não fui chamado, 1 mês passando, fiquei nervoso. E vamos trabalhar com o que eu sabia fazer. Design, sites, e manutenção de computadores e tarará. E até então que eu fui chamado para essa empresa, né? E quando eu fui chamado, eu cheguei no setor de planejamento. E tinha um grande colega chamado William Gomes,
A gente está falando do ano de 2006. E ele estava escrevendo, pegou um pedido na mão, escrevendo ali no quadro, né? Destino, plataforma tal. Produto tal. Quantidade tal. Número do pedido tal. Data tal. Era isso, bem simples assim. Quando eu olhei para aquilo ali, eu congelei. Falei, nossa senhora, eu nunca vou conseguir fazer isso. Olhar o negócio e escrever no quadro. Tamanho era o meu pânico e a minha sensação de fraqueza, né, de incompetência. Essa foi minha fotografia ao chegar. Com 7 meses depois eu fui promovido. Eu era auxiliar, fui promovido a assistente. Depois, mais uns 7, 8 meses, fui promovido a operador. Depois a supervisor. Depois a supervisor nível 2. Assumi uma função de coordenação geral do planejamento. Aquele lugar que eu, no início, olhava. Falei, cara, eu não tenho a mínima competência de estar ali. 3 anos depois, todos os processos daquela operação foram revisados por mim. Toda a equipe de planejamento ali tinha sido contratada e treinada por mim. Eu era o coordenador de planejamento de toda aquela operação. Nessa altura do campeonato, eu já tinha graduado em logística e iniciava a minha pós-graduação em administração. E aqui tem um ponto de curiosidade, porque eu não sabia o que era faculdade. O pessoal na escola geralmente está acostumado, vou fazer faculdade disso, vou fazer faculdade daquilo. Eu nunca tinha tido essa conversa, vou fazer faculdade de quê? Você quer ser o quê quando crescer? Eu não. Alguns faziam curso técnico de química, eletromecânica, eu não sabia o que era faculdade, como é que era, mas dentro dessa empresa eu ouvi, eu tinha 19 anos ali, quase 20, e aí eu ouvi uma conversa sobre faculdade. E aí eu perguntei, cara, esse negócio de faculdade, o que é? Ele falou, cara, é aquele negócio que você faz e quando você é preso, você fica numa cela melhor. Aquela piada de sempre. E aí eu começo uma fase nova da minha vida, que é uma fase mais empreendedora das coisas, né? Nesse momento eu já tinha saído dessa empresa, né, por algumas insatisfações, mudou ali a gestão inteira da empresa, a valorização, as relações internas, todo o alinhamento, até a cultura mesmo do ambiente mudou tudo e eu muito insatisfeito. Eu tinha mudado de planta também, o sistema de funcionamento lá não andava direito, então eu saí dessa empresa, né? Eu tinha meio que pedido demissão, mas foi negociado e eu saí e montei então uma loja de informática, né? Lembra que designer, web design, manutenção de computadores e tal, eu montei uma loja de informática, me achei competente para isso. Até que um cliente, que era até um bombeiro, ele estava com um computador precisando resolver o espaço para instalar software e tudo mais, e ele não tinha esse espaço. E aí eu diagnostiquei lá a máquina, falei, olha, você tem uma limitação de memória, coisa e tal, a gente vai precisar comprar uma nova memória, instalar e tudo mais. Passei todo o briefing para ele, disse o que a gente ia fazer e tudo bem, formatei o computador, tudo que tinha que fazer, e na hora de comprar a memória, ele falou que eu tinha que resolver aquilo ali sem comprar memória. Eu falei, mas como, cara? Eu não te expliquei tudo isso, tal. Resumindo, aí você vai aprendendo o que é processos, né? Eu não tinha uma OS, não tinha um documento, né, que validava tudo aquilo que foi dito. Isso virou um estresse e aí eu recebi uma ameaça, eu fiquei com muito medo. E aquilo tomou meu psicológico e eu entendi que eu não era capaz de ter um negócio. E eu fechei essa loja de informática, né? Nessa época eu estava para me casar, né? E aí eu não podia me casar na dúvida de um negócio que estava falindo. Essa loja de informática durou uns 4 ou 5 meses. Foi quando eu decido voltar para o mercado, numa empresa de manutenção industrial, e eu entro nessa empresa. E aí agora, entendendo sobre processos, com toda essa experiência, eu novamente reviso os processos da empresa. Eles estavam com um problema de planejamento lá também, tomando algumas multas, e em 1 mês e meio eu resolvo esse problema, sendo elogiado. A diretoria nacional saiu de São Paulo para vir a Macaé me conhecer e tal. Foi um negócio interessante. Mais uma vez eu falo, eu sei fazer alguma coisa. E eu entendi agora de valores, de dinheiro. Falei, opa,
Eram multas de 70, 90 mil reais que eu consegui resolver, né? E agora, esses descontos contratuais, eles saíam de 70 mil, um chegou a 130 mil, eles saíam para 6, 8 mil reais. Eu falei, olha, e o único responsável por essa diferença que fui eu. Nada mudou na empresa, as equipes de operação não mudaram, a quantidade de pessoas não aumentou, nada mudou. Foi só uma nova pessoa, que a pessoa anterior do planejamento saiu para eu entrar. Então, eu entrei, revisei tudo, foi isso. Eu falei, opa, legal. E aí eu comecei a entender aquilo ali, eu comecei a me entender como um consultor de processos e eficiência operacional, mas ainda como CLT, como coordenador de planejamento. Fiquei nessa empresa por 2 anos, atingimos vários recordes de contrato ali. Saí dessa empresa, fui para uma outra empresa de engenharia elétrica e fiz a mesma coisa. Essa empresa também estava tomando descontos e multas. Eu organizei a empresa inteira, reformulei tudo e novamente a gente coloca a empresa numa excelente performance de faturamento dentro do sistema Petrobras e tal. E bacana. Eu saio daquela empresa, vou para uma grande empresa de içamento de cargas pesadas, na época a maior empresa de içamento de cargas pesadas da América Latina. Eu entro como coordenador de operações e preposto de 2 contratos diferentes de máquina e novamente implemento todo o contrato, faço tudo acontecer e faturamento 100% na medição e tudo mais. Ali estava validado, né? Estava validado. Em paralelo a isso, eu recebo um convite de um professor de pintura do Senai para a gente montar uma empresa de pintura industrial. E aí foi a segunda empresa que eu tive, uma empresa de pintura industrial. A gente estruturou todo o box de pintura e foi tudo bem, e era legal porque eu queria tudo certo, né? Lembrando de que eu me converti a Jesus e levei muito a sério, eu não gostava de fazer nada errado. Então, quando a gente montou o box de pintura, né, a estufa e tudo mais, eu queria seguir todas as normas. Então, as plaquinhas de segurança, rota de fuga, extintor de incêndio, tudo isso eu quis fazer certinho e foi muito legal. Foi uma empresa muito simples, mas que fazia um trabalho muito bom, muito bem feito. Nós atendemos a Drager, que é especializada em equipamento de respiração, uma multinacional alemã. Atendemos a Maersk, pintando os cilindros, né, de respiração da Maersk também. Atendemos algumas outras empresas. E foi um negócio muito legal, mas veio aquela crise de 2014 do petróleo, onde muitas empresas estavam sendo chacoalhadas no mercado e a gente temeu essa crise do mercado. Entendemos que a gente não estava estruturado para isso, eu tinha um sócio nessa época, e aí a gente, ainda no azul, no verde, a gente decidiu fechar essa empresa para não começar a embolar o meio de campo, uma vez que a gente não tinha ainda a experiência necessária para passar por uma crise dessa. Então a gente encerrou as operações, encerramos os contratos, tudo com excelentes avaliações e bacana. Depois disso, eu comecei a empreender, e ainda como CLT, eu comecei a empreender no ramo de micro franquias. Tá? Eu fui atraído pelo marketing multinível, né? O marketing de relacionamento, onde muitas pessoas condenam esse mercado, e para mim foi maravilhoso. Ganhei dinheiro, não fiquei rico como esse mercado promete, mas eu aprendi muita coisa que eu uso até hoje. Né? Eu não me via como vendedor, eu tinha ranço, né? Ojeriza a vendas, e esse mercado ele conseguiu ressignificar muita coisa na minha mente. A minha comunicação nunca foi tão bem explorada na minha vida como no multinível. A minha liderança nunca foi tão bem explorada na minha vida como no multinível. O marketing nunca foi uma competência tão bem desenvolvida na minha vida como no multinível. Entender sobre perfis de pessoas, perfil do cliente, o que leva uma pessoa à compra, também nunca foi tão bem desenvolvido na minha vida. E foi um período de 2016 até 2018, início de 2018, muito envolvido com marketing multinível, aprendendo muito. E quando eu percebo que isso não teria muito futuro, né, teve um bom presente naquele momento, mas não teria muito futuro, eu decido então desenvolver competências profissionais de comunicação, de gestão do tempo. Eu comecei a ver, o multinível me trouxe muito aquela dinâmica: ou você não tem tempo, ou você não tem dinheiro, ou você está perdido. E aí eu via muita gente que até tinha dinheiro,
tinha sucesso, mas não tinha uma boa qualidade de vida. E não tinha tempo de qualidade com a família, e tal. E não, às vezes eu gosto muito de tocar um instrumento, e já não tocava mais instrumento porque não tinha tempo, enfim. Ou gostava muito de um esporte, mas não tinha tempo para praticar aquele esporte. Ou não tinha tempo de qualidade com os filhos. Falei, gente, a gestão do tempo se tornou um problema e eu comecei a estudar isso de forma muito séria, muito profunda. Conheci muitos métodos, ferramentas e técnicas de gestão do tempo e com base em tudo que eu fazia e no tempo que eu fazia, nos recordes que eu batia vez após vez, eu comecei a ensinar a gestão do tempo e começou a gerar muito resultado para essas pessoas. E aí eu me tornei alguém entendedor de gestão do tempo. E até hoje eu ajudo dezenas de empresários e gestores corporativos com essa competência de gestão do tempo. Funcionou de fato. Então eu comecei a ensinar gestão do tempo, inteligência emocional, que então eu comecei a fazer uma formação de coaching com programação neurolinguística, com muito conteúdo de neurociência cognitiva, neurociência aplicada à educação, andragogia. Foram 2 anos e 2 meses formando nisso, estudando muito, a média de 3, 5 horas por dia. Muito forte. E eu falei, cara, vou montar uma empresa disso, de desenvolver competências profissionais, desenvolver liderança. Nasceu então, em 2018, a ProCoach. Você melhora e tudo melhora. Era esse o slogan. E aí comecei a trabalhar como coach. E aí eu cuidava de competências em que eu tinha um problema muito grande. Por que que eu comecei a fazer o coaching? Essa é uma pergunta também muito importante na minha vida. Contei a parte muito boa de quando eu fui coordenador de contratos, quando eu fui líder na planta química eram 187 colaboradores, se não me falha a memória, tá? Em outras empresas eram 80, 70 colaboradores que eu liderava. Embora eu batia esses recordes, atingia ótimos resultados, eu tinha muitos problemas de relacionamento. Eu não era um cara muito bem quisto na operação. E aí eu queria descobrir o porquê. E numa fase em que um grande amigo, professor de artes marciais, coach de atleta de MMA nos Estados Unidos, a gente se aproximou, ele falou, cara, você tem muita característica de ansiedade. Parece que você sofre aí de lápis de ansiedade, mas talvez você não saiba disso. Eu descobri que eu sofria de ansiedade, seriamente, e isso me trazia muitos problemas de relacionamento. Para eu descobrir tudo isso, minhas fragilidades de liderança, meus gaps e resolver a ansiedade, eu comecei a estudar o que durou 2 anos e 2 meses de forma profunda, responsável, profissional, e sendo muito também guiado por esse coach chamado Marcelo Dutra, um grande profissional, um grande amigo, um grande cara. Ele me fez descobrir isso. E aí ele me acompanhou no início da jornada como coach também. E num período onde o coaching, ele era... Até hoje o coaching é descredibilizado por algumas pessoas. Interessante é que Harvard tem faculdade de coaching e usam coaching como método de desenvolvimento profissional, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de gestores e líderes. No business, em toda essa região também, o coaching é muito validado. Grandes CEOs de grandes empresas contratam coaching. Em Cambridge também, mesma coisa. Mas algumas pessoas querem dizer que isso não funciona, Chega a ser até engraçado. A Petrobras, o Mercado Livre, a Gerdau, grandes corporações contratam coaching. Eu fui coach do Mercado Livre. Em outras empresas grandes também. E agora, uma pessoa ou outra quer dizer que isso não funciona. Muito bem. Depois de Jesus Cristo, a segunda coisa que mudou minha vida foi o coaching. Eu consegui me conhecer, me descobrir, me ressignificar, me remodelar inteiro e conseguir compreender a minha ansiedade e controlar, direcionar o meu emocional por consequência. Mudou completamente. Minha família então começa a dizer, Vilbert, você está diferente. É muito mais legal hoje conversar com você, é muito mais legal hoje passar tempo com você. Você era bem chato antes. Então, isso é uma das coisas que o coaching trouxe na minha vida e na vida de dezenas de pessoas que eu passei a ser ali um profissional que ajudava seja a ansiedade, que acabou sendo uma das coisas que eu mais entendia. Agora, competências profissionais. Então, muitos coaches meus foram promovidos muito rápido. Muitos empreendedores conseguiram crescer nos negócios.
muitas coisas boas começaram a acontecer com esses clientes. E eu comecei a montar os workshops e as turmas de formação de competências profissionais. E aí era inteligência emocional, gestão do tempo, tomada de decisão com foco e prioridade, alinhamento de propósito, tá? E alguma outra competência que eu não comentei, porque eram 5 módulos que eu lembro. Eu fiz a primeira turma e foi bacana demais, 12 pessoas. Eu fiz a segunda turma, foram 12 pessoas. Eu fiz a terceira turma com 16 pessoas, a quarta turma com 23 pessoas. E aí eu entendi que funcionou, porque era um valorzinho a turma e depois começou a ser um valor maior, a mesma carga horária, mesmo conteúdo. E depois um valor um pouco maior, o mesmo conteúdo, mesma carga horária. Eu fui escalando ali. E eu fui entendendo que o que eu fazia entregava valor para as pessoas tinham muito resultado com isso. Mas depois de todo esse estudo, depois de formações e tal, agora já estudando neurociência e tudo, em 2019 eu fui convidado por quem até então era a maior companhia do mundo de desenvolvimento de gestores corporativos, de treinamentos corporativos, que era a DuPont Sustainable Solutions. Eu fui convidado por essa empresa e a princípio eu não aceitei o convite, mas um grande cara que eu tenho grande carinho, Luciano Mafia, ele reforçou o convite, endossou ali, e aí eu consegui, através da lente dele, olhar de uma forma diferente para essa oportunidade, e foi muito bacana. Recebi uma formação de fatores humanos, por que as pessoas fazem o que fazem, por que elas não fazem o que elas não fazem, entender muito de gente. Tinha uma ênfase em gerenciamento de riscos operacionais, né? Porque era para trabalhar com foco em segurança do trabalho, na divisão de comportamento. E aí me tornei alguém nesse segmento, né? 2020, eu começo a atender gerentes da Petrobras. Eles são agora meus alunos, né? Quem era meu contratante, meus gestores antes, agora passo a ser alunos. E que bacana, que bacana. Foram 14 turmas ali em janeiro de 2020 até o início de fevereiro, quando já é anunciada a tal da pandemia. Viria pela frente uma pandemia, parou toda a operação. Ali então eu era consultor de treinamentos, expert em fatores humanos, comportamento, e atendia a Petrobras, e aí a gente deu uma pausa por conta da pandemia. Tá? E aí parou. Todo o planejamento que a gente tinha para 2020 foi paralisado pela pandemia, e agora eu faço o quê? E é quando nasce, então, a Evolui. Porque o que eu tinha como solução já era muito maior do que o que a ProCoach entregava como solução. Entende? Não era só coaching mais. Ali já tinha PNL, ali já tinha fatores humanos, ali já tinha consultoria de processos, design de operação, tinha muita coisa. E aí nasce a Evolui Mundo e ela absorve toda a frente de serviço da ProCoach. A ProCoach, então, ela dá licença a uma corporação maior chamada Evolui Mundo, e essa Evolui Mundo começa a gerar a Evolui Safety por conta dessas operações de segurança. Mas a Evolui Safety precisou ser estacionada, ela mal nasceu, precisou ser estacionada por conta da pandemia. Nasce então a Evolui Business, uma empresa focada em empresários, empreendedores e pequenas empresas. Então, quero montar uma empresa, como é que faz? Né? Aonde você se forma, aonde você sabe o que é necessário para montar uma empresa que dá certo, né? Na altura do campeonato, eu já tinha uma empresa com 2 anos e meio funcionando e crescendo, e agora uma segunda empresa nascendo e sendo atendida pela maior empresa do mundo daquele segmento. Então eu podia ajudar algumas pessoas que queriam montar um negócio do zero. Esse era o público-alvo. E outras pessoas que tinham um negócio que faturava ali até 30, 40 mil, que estava congelado e precisando aumentar. Então a Evolui Business passou a ser esse braço. Né? E novamente a gente entrava nas competências que eu tinha expertise: gestão do tempo, inteligência emocional, controle de ansiedade, tomada de decisão com resultado, processos autogerenciáveis. Então começamos a resolver isso, os negócios começaram a crescer. E em pandemia, a pandemia começou em torno do dia 20 de março de 2020, né? 15 a 20 de março de 2020. Eu fiquei muito chateado com isso, porque acabou atrapalhando todo o planejamento da Evolui Safety, né? E aí a Evolui Business, então,
abril, maio, a gente tinha 11 clientes, funcionando bem, faturando bem, coisa e tal. E foi bem interessante quando, mais ou menos em agosto, esse grande cliente, essa grande empresa multinacional, nos chama de novo para retomar as operações agora nas condições de pandemia. Máscara, distanciamento, álcool gel e tal. A gente seria, então, um time seleto de consultores no Brasil. Tinha uma consultora na Bahia, grande Silvana Jacomini, amiga. Tinham 3 consultores no Rio. E a gente seria os Rangers, né, dessa fase aí de retomada da operação industrial com a pandemia. E aí fui para uma gigante mineradora de ouro chamada Anglo Gold Ashanti, que fica em Belo Horizonte, mais especificamente em Nova Lima e Sabará, né? Divisa com Caeté. E ali fiquei por quase 4 meses fazendo toda a evolução cultural, treinamento, desenvolvimento de liderança, gestão daquela companhia. E foi interessante. Depois dali foi Transpetro, e aí foi a Oi, todo o ecossistema de fibra ótica da Oi. E aí foi Mercedes-Benz, Unilever, Mercado Livre, Gerdau, e enfim, todo esse desenvolvimento. E a Evolui Safety virou uma grande empresa de implementação de cultura de segurança e com inteligência operacional. Eu planejei algo, ela se tornou talvez 3, 4 vezes esse tamanho, até que, novamente, essa parceria ela começou a não fazer sentido por algumas questões de bastidores, e a gente decidiu separar os caminhos. Enquanto isso, muitos clientes me convidavam para desenhar projetos e soluções específicas de liderança, de fatores humanos, de tomada de decisão, que ajudava na redução dos riscos operacionais ali e na otimização da produção. Né? Foi quando, então, eu rascunhei o que hoje é o Mais Que Líder. Mais Que Líder hoje, no momento em que gravo esse documentário, nós estamos indo para a 3ª edição a bordo de um cruzeiro marítimo. Cruzeiro Mais Que Líder. Né? Tem página oficial no LinkedIn, tem documentário oficial já da 2ª edição, a gente está indo para a 3ª. É um grande encontro de gestores corporativos, players, empresários que têm linha de serviço voltado para gerentes executivos corporativos, indústria, e que a gente vai cuidar de novas tendências, quais são os desafios desses gestores, das indústrias e tal. E o Mais Que Líder virou essa solução. Uma solução que conecta tudo isso com técnica, método, lições aprendidas para fazer com que as operações fiquem mais seguras, mais rápidas e mais econômicas. Na altura do campeonato, nos últimos 5 anos, nós acumulamos mais de 12 milhões de reais em saving, em economia operacional, para os nossos clientes. Um avanço muito forte, uma redução de risco muito interessante. O Mais Que Líder hoje é o maior movimento e a maior filosofia que gera paixão nas pessoas por comportamento seguro. E isso foi montado no início de 2022 e virou tudo isso. E a Evolui Safety, com o programa Mais Que Líder, com o programa Safety Mentoring e o programa Evolui Líderes, que é o Líder EHS, tem projetos autorais, com propriedade intelectual, e fazendo grandes coisas no mercado industrial com grandes líderes América Latina de cada segmento. É um orgulho muito grande. E para que a Evolui Safety se tornasse isso tudo, lá em agosto de 2020, a gente teve que estacionar a Evolui Business, né? Por conta de um crescimento. Você tem que montar todos os processos, todas as estruturas, todas as equipes, tem que formar consultores, formar gestores, e tem marketing, e tem muita coisa para fazer. E virou uma companhia linda, uma organização bacana demais. Hoje, a holding Evolui Mundo tem a Evolui Safety, que está indo forte, tem a Evolui Business, que a gente já tirou ela novamente ali da gaveta e já está andando com alguns clientes e tal. Hoje a gente tem umas joint ventures andando, e tem a Evolui Educação, que é onde todos os cursos de comunicação, de gestão do tempo, de empreendedorismo, de ansiedade, esses cursos eles estão à disposição ali, gravados, gerando bastante resultado. Então toda a nossa parte educacional, de cursos e formações, é a Evolui Safety que entrega. Hoje são 3 empresas,
né? Com a Toque Digital, que é uma empresa de marketing, de design, lembra lá de trás? Então ela fica ali mais atendendo as nossas próprias empresas do grupo, né? E fazendo isso acontecer. E aí, esta produtora que está produzindo todo esse documentário, inclusive, de certa forma é cliente da Evolui Business, né? Então, bacana demais contar um pouco dessa história para vocês, um pouco dessa trajetória da linha do tempo. E queria lembrar que enquanto eu construo tudo isso, enquanto eu vou para o Rio Grande do Sul, vou para Santa Catarina, vou para Minas, para São Paulo, para Bahia, para Ceará, para Pernambuco, levando equipamentos, fazendo tudo isso, eu sou aquele cara que 18 graus de escoliose, problema de coluna, sentindo dor de coluna todos os dias, e tem bem mais coisas aí para a gente colocar nessa bolsa dessa jornada. E agora eu começo a contar algumas outras fatias da história para vocês. Alguns recortes importantes nessa história que pode te levar a alguns insights também, inclusive insights educacionais com filhos ou até para o desenvolvimento da tua liderança ou dos teus negócios. Eu disse que ali, com 15 para 16 anos de idade, eu conhecia Jesus e eu começo a levar isso muito a sério. Nesse mesmo período, eu praticava karatê. Inicialmente eu achava karatê um esporte meio bobo, meio chato, até que eu conheci um grande cara chamado Wagner Albuquerque Lima. Ele tinha um karatê bonito, um karatê rápido, plástico, chutava muito bem, era muito ágil, muitas fintas. Eu achei uma luta muito bonita e me aproximei do karatê. E quando eu vi no Wagner um grande agente social, é um cara que ensinava cultura, filosofia, disciplina, e eu achei interessante aqueles ensinamentos. E me aproximei do karatê, comecei a praticar, e como eu procuro ser dedicado em tudo, me dediquei muito no karatê, fui campeão em alguns campeonatos que fui, né? Fui campeão estadual, campeão carioca em 2014, já quebrei meu nariz lutando e descobri que eu aguentava a pancada porque todo mundo ficou assustado e eu não, eu pedi para continuar lutando e saía sangue, não me incomodava, e foi uma experiência muito legal o karatê, até que eu tive 2 dojos, né, que são os tatames, os centros que eu dava aula, cheguei a ter 25, 30 alunos ali, fui professor de artes marciais, só que eu era faixa marrom à ponta, supervisionado pelo meu sensei, que era o Wagner, né? Depois de muitos anos, claro. E aí ele me chama para fazer o exame para faixa preta. Eu já tinha que ter feito esse exame há muito tempo e tudo mais, né? Eu tinha uma boa performance, já lutava com faixa preta, treinava com faixa preta há muitos anos já. E aí, por conta de ter que parar e trabalhar e muita coisa, eu não fiz esse exame. E uma vez eu topei, falei, cara, vou fazer esse exame de faixa preta. Só que eu tinha um incômodo muito grande, porque o Wagner ele chutava alto e bem com as 2 pernas. A irmã dele também, o irmão dele também. Então, eu tinha alguns amigos faixa preta que também tinham uma boa desenvoltura e eu achava o chute uma coisa primordial. Meu chute com a perna direita é muito bom, né? Mas não era excelente como o dele. E com a perna esquerda era ruim. E aí eu falei o quê? Vou treinar isso forte. Quando eu tiver bom de chute, eu faço o exame para faixa preta. Eu não aceito ser um faixa preta chutando mal do jeito que eu chuto, né? O restante eu fazia bem, mas o chute era ruim. Então eu comecei a treinar. E aí amplitude da perna, velocidade, explosão, tudo mais. Qual era a minha perna mais fraca? A perna esquerda. Então, qual é a perna que eu mais treinei? A perna esquerda. Chuta o que aconteceu. Eu acabei com a rótula do meu joelho, acabei com a cartilagem toda e minha perna esquerda parou de movimentar. Parou. Ela não dobrava mais. E aí eu vivo um pânico na minha vida. Eu fico 2 meses sem andar, né, porque ela travou completamente. E aí começa uma jornada muito difícil, porque eu tive 4 erros médicos. Um ortopedista, outro ortopedista, outro ortopedista, outro ortopedista. O 5º ortopedista me salvou, né? E aí foi muito estressante, foi ruim, atrapalhou muito a minha vida. E aí, enfim, esse 5º ortopedista fez uma série de perguntas
E aí eu respondendo, ele fez uma análise do meu histórico, do meu comportamento, e ele entendeu que era realmente só uma questão de cartilagem. E foi assustador entender como que só uma cartilagem faz com que você não consiga movimentar a perna. Minha perna, eu só arrastava ela. E aí é onde eu entro no universo da nutrologia, começo a entender um pouco de como que funciona, né, a preparação física, os alimentos, os suplementos e tal. Tem um medicamento muito forte chamado Disfor. Não forte no sentido, forte no sentido de resultado, muito bom, muito eficiente, essa é a palavra. E o médico me falou para tomar Disfor, e foi o que recuperou 100% da minha perna. Né? Só que, novamente, trabalho, coisa e tal, não fiz o exame da faixa preta, não me tornei faixa preta, tive que trabalhar bastante, e nessa rotina de trabalho, anos depois, eu estava de moto, indo trabalhar, e fui fechado por um carro. Eu estava a 55 por hora, com todos os EPIs, tudo certinho, capacete e tal. Mas um carro saiu do acostamento e me derrubou. E aí eu tive um rompimento muscular nível 4 na perna direita. E aí, novamente, eu fico sem andar durante alguns meses também, recupero a perna. Mas a perna perdeu a musculatura, ficou toda flácida e tal. E aí, depois de muitos anos, eu consegui recuperar a perna de novo. Mas o rompimento foi muito profundo da musculatura. Então eu não posso chutar muito forte, não posso fazer muita coisa, senão pode ocasionar novamente aquilo dali. Então o karatê deixou de ser o que foi um dia na minha vida. Hoje eu posso treinar leve e tal, mas não mais em alta performance. Né? Então, e o que isso tem a ver com toda essa história? Né? É que às vezes é difícil você fazer uma viagem longa, levando equipamento, montando. Quem conhece a minha rotina sabe, eu monto eventos grandes, sozinhos, às vezes, dependendo do estado que a gente está, não dá tempo de contratar equipes, ou não faz sentido. E todo mundo vê, cara, como que você tem energia positiva o tempo inteiro, você sorri o tempo inteiro, você inspira o tempo inteiro, você é positivo, otimista o tempo inteiro. Pois é. Mas ninguém sabe, às vezes, a dor na coluna que está naquele momento, a dor no joelho que está naquele momento, e realmente não é fácil. Né? Eu fico muito feliz dos resultados dos eventos, dos resultados das imersões, de como que as pessoas saem e que todo sacrifício valeu e tem valido a pena. É muito interessante. Mas o karatê me deixou muitos ensinamentos. Né? Eu sou um karateca por cultura e por essência, e aprendi muito a cultura japonesa, a paternidade japonesa. Foi um negócio muito legal. Honra, disciplina, superação, organização, decência, congruência. Né? Isso realmente está no meu DNA, não sai. Foi o karatê. Agora imagina tudo que o karatê me ensinou, tudo que eu aprendi com Jesus, com a palavra de Deus, somados numa pessoa. Hoje eu tenho uma empresa de cultura organizacional. Quando a gente fala que um pilar é um valor para nós, é porque realmente e a gente pratica isso. Então quando a gente leva a cultura organizacional para as empresas, a gente leva de verdade. Não é só uma cultura de parede que a gente chama. Não é só uma política, uma plaquinha colocada no móvel ou na parede. A gente, de fato, constrói procedimentos, processos, ferramentas de rotina, de forma que todo o comportamento da operação, das equipes, se alinhe com aqueles valores ali. Então é um motivo de muito orgulho e compartilhar um pouco dessa história com você, para que você possa fazer uns paralelos com as suas histórias e entender como é que eu posso utilizar esse esporte para me alavancar na minha carreira, como é que eu posso utilizar essa habilidade com o instrumento, esses aprendizados para alavancar. O que eu ainda não estudei, o que eu ainda não sei. Todo o resultado que você busca, toda a realização que você busca está por trás daquilo que você ainda não sabe, das decisões que você ainda não tomou. Porque se você já soubesse, você já teria. Então existem algumas decisões que você precisa tomar hoje. Quais são? Eu não sei. Existem algumas coisas que você precisa saber, você ainda não sabe. O que é? Eu não sei. Mas você precisa identificar isso e começar a estudar o que você ainda não sabe. Começar a fazer o que você ainda não faz. Para que você consiga chegar onde você ainda não chegou e atingir os resultados que você ainda não conseguiu atingir. E foi isso que eu fui fazendo ao longo da minha vida. Eu tenho só 38 anos, com energia de 23. Muito grato e orgulhoso do que fiz até aqui, mas faminto e entusiasmado pelo que ainda tenho a fazer. E que você possa continuar acompanhando essa jornada. Vai ser um prazer compartilhar
os próximos episódios com você e, quem sabe, te ajudar de alguma forma, né? Com todas as competências técnicas, com todos os conhecimentos, todos os cases, lições aprendidas. São mais de 100 mil pessoas alcançadas entre palestras, mentorias, treinamentos, online e presencial. Deve estar perto de 120 mil pessoas alcançadas, um pouco mais de 40 empresas já atingidas também. São marcas interessantes, mais de 12 milhões de reais de saving, economia operacional, muitas vidas protegidas, muitos líderes, empresários que, de certa forma, eu consegui colaborar. A minha atividade principal, hoje eu sou empresário, né? Porque o que eu faço é multidisciplinar, dá para falar de várias formas. Eu sou um designer de processos e operações, né? Desenho linhas de serviço para empresas, desenho produtos, desenho processos, desenho plano de negócios, plano de marketing, né? Legal, dentro da Evolui Business é isso que a gente faz. Mas a gente também forma o empresário, em comunicação, em gestão do tempo, em estrutura emocional, inteligência e condicionamento emocional, para conseguir suportar tudo isso, né? Então, basicamente, o que a gente faz na Evolui Business é isso. E na Evolui Safety, que é uma empresa voltada para grandes indústrias, né, eu faço a mesma coisa, mas voltado para operações complexas. Então, a gente chega nas empresas, a gente faz um diagnóstico para entender como tudo funciona e por que as coisas funcionam dessa maneira, através de muitas ferramentas, métodos e times também especializados. E, então a gente entende os gaps e o que funciona bem, o que não funciona, o que deveria estar funcionando, o que não está funcionando, tal, diagnóstico. Com base nisso, a gente desenha um plano de ação, né? E daqui para frente a gente ainda é mais expert nisso, que é implementação de fato. A gente entra nas barreiras físicas, sistêmicas e comportamentais e transforma de fato todo o ritmo de uma operação, fazendo com que essa operação ela aconteça com menos riscos, né? Risco de quê? Risco de machucar pessoas, risco de danificar equipamentos e ativos da empresa, risco de retrabalho, perda de tempo. A gente reduz tudo isso perto de eliminar. A gente torna a operação mais rápida, mais econômica financeiramente falando, protegendo as pessoas. É isso que a Evolui Safety faz através de programas próprios e bacana, né? E eu sou um educador também, porque a gente forma pessoas e tudo mais. Você conhece a Liga Empreendedora, vê que é uma escola de negócios que a gente ensina, forma muitas pessoas. Você é um deles. Isso é o que eu faço. E como que essa história inspira as pessoas a isso? Isso. Mostrar que uma pessoa que um dia foi vendedor de pulseira, que foi vendedor de garrafa de cerveja, que foi carroceiro, foi ajudante caminhoneiro, que tinha problema de coluna, problema no joelho, que saiu de casa com nada, com 17 para 18 anos de idade, não herdei nada, pelo contrário, o que eu construí na minha vida eu perdi, né? Se eu for colocar no papel quanto que eu já perdi mais de 340 mil reais, e o que eu ganhei, que alguém me deu, acho que não passa de 5 mil, talvez. Mostrar que é possível. É possível quando você sabe as coisas certas e quando você faz as coisas certas, né? Sem comunicação você não consegue performar com nada, sem gestão do tempo você não consegue ter uma inteligência de vida. E sem inteligência e condicionamento emocional você não consegue resolver nada também. Então são os 3 maiores pilares, eu acredito, que são as 3 competências que eu trabalho forte, que eu desenvolvo forte, né? Mas também tem que entender de processo, de rotina, de técnica, né? E como que as coisas funcionam. Então, alguém simples, que não sabia nem o que era uma faculdade, com 18 para 19 anos de idade, conseguiu chegar em algum lugar, né? Obviamente eu estou muito longe de um Elon Musk, de um Bill Gates e tal, mas eu também estou muito longe de onde sair, né? Muito feliz, muito contente e ajudando muitas pessoas. Acho que melhor do que chegar aonde eu cheguei é como, porque além de eu chegar, foi sempre ajudando muita gente, sempre levantando pessoas,
já são dezenas de negócios que eu posso dizer, eu ajudei a esse negócio chegar no nível que chegou. Entende? Famílias que hoje são formadas com filhos, eu ajudei essa família a não se separar. Então, acho que isso é uma prova, eu acho que inspira. Todo mundo pode, quando decide, quando quer, né? E a grande vontade de Deus é que nós sejamos amando, servindo, não é isso? Tratando o próximo como superior a você, amando como Cristo amou a igreja. E eu acho que é assim que a gente pratica isso no dia a dia e nessa atmosfera de negócio. Legal, nós precisamos entender como que esse negócio foi construído, né? Lembra, eu tive uma loja de informática e eu não tinha processos evidenciáveis, né, com documentos e tal, então ficava muito na fala, na palavra. Eu conheço a maioria dos negócios hoje, empresas pequenas, né, tem problema, por exemplo, com pagamento, né, recebe muito calote, tal, porque não tem um processo de pagamento eficaz. Então, você vai sofrer muito problema de calote. Perdão. E vai achar que o problema está no negócio. Mas o problema não está no negócio, o problema está no processo que você não sabe construir. Você estudou isso? Não. Então, ok? Os negócios são construídos muito no feeling. Eu sou, por exemplo, eu costumo usar muito esse exemplo de uma cozinheira. Às vezes é uma excelente cozinheira. E aí ela acha que por ser excelente, por receber muitos elogios, ela vai montar o restaurante dela. Quando ela monta o restaurante dela, ela não é mais cozinheira. Ela é empreendedora, já aprendendo a ser empresária. E agora ela tem que ter equipe, tem que ter atendimento, tem que ter compra, tem que ter um monte de coisa. E aí, ela sabe liderar pessoas? Ela sabe gestão financeira? Tem método de entender quanto que eu preciso guardar aqui, eu vou investir, vou proteger, vou contra inflação, processo de atendimento, marketing, entende? Método de armazenamento, tem técnica para isso e tal. Não sabe, e aí daqui a pouco o negócio está todo, e aí a pessoa não tem tempo de qualidade, aí volta o problema da gestão do tempo, né? O que era para ser uma bênção virou uma tormenta, né? Um estresse, isso gatilha com ansiedade, quando ela não consegue, ela duvida da própria capacidade, depressão, ó, você vê, cara? Então, a gente precisa entender como que esse negócio foi desenhado no início, como que ele foi construído, qual que é a mentalidade desse empresário, qual que é a estrutura e a inteligência do negócio. Quando a gente entende isso, é um diagnóstico, a gente revela. Então você fechou um negócio, está triste por isso. Quando a gente revela os porquês, o que você não estruturou lá no início, o que você não pensou no início. Opa, quando você está com um expert e que sabe o que funciona e o que está funcionando e tem resultado para mostrar, a gente fala assim, então você, daqui para frente, organizando isso dessa forma, estruturando isso dessa forma, quais são as possibilidades de não dar certo, né? Então, a gente começa a fazer o gerenciamento de risco do negócio, uma coisa que quase empresário nenhum faz na hora que monta a empresa. Depois, quando a empresa não está indo muito legal, como que atualiza isso, né? E aí a gente consegue colocar esse empresário de novo na rota do crescimento, tá? Então, não é só a parte motivacional, tem a parte da inteligência emocional aqui, tem que ter, claro, ressignificação de traumas, de referências emocionais, precisa ter, mas também precisa ter a parte técnica da coisa, né? Que é como a empresa foi estruturada, como os processos foram desenhados, né? Se teve inteligência, se não teve. E aí eu tenho, né, experiência para mostrar. Eu não fiz isso, eu não tomei conta disso. E aí não deu certo. Mas quando eu fiz, deu certo. E não somente eu. Aí você junta os cases, as lições aprendidas, né? E você consegue, com base em muito estudo de casos, validar aquele processo, aquela estrutura, aquele método, aquele caminho, né? Então a gente consegue fazer isso e até então, Vitor, assim, cara, é unânime. Sempre funciona. Sempre dá certo. Essa pergunta ela é inédita na minha vida, cara. Fantástico. Foi quando eu entendi que para você ter qualquer coisa, você precisa comprar, você precisa ter dinheiro. Quando meu pai falava para mim algumas coisas, né? Eu te devo alguma coisa? Você tá me pedindo? Pesado. Eram coisas até mais pesadas. E eu falei, caramba, então quer dizer que eu só posso pedir alguma coisa a quem me deve. Se você não me deve,
eu não posso te pedir. Eu tenho que construir uma realidade em que eu tenha para comprar o que eu quero. Então começou a ser desenvolvida uma coisa de uma autonomia, vai. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer, cara? O que eu vou fazer? Né? E aí, calhou aquela história que eu te falei, do Johnny, do designer, tal, da manutenção de computador, né? Quando eu encontrei um caminho, eu caí para dentro desse caminho, né? E aí entrou o método de gestão financeira também. Você ganha 1.000, você vai gastar os 1.000? Então, se você torcer o pé ali na frente, entendeu? Então, eu fui, cara, me adaptando com essa mentalidade. Eu sou o único responsável pelo que eu construo. Senão eu não vou ter nada. E para mim não funciona nada que é errado. Então só funciona o que é certo. A tua pergunta ela foi sensacional. Porque quando eu entendi isso, talvez isso pode ser resumido numa frase. Você é o único responsável pela vida que você constrói, pelos resultados que essa vida vai te gerar. Então, amigo, se você tem preguiça para estudar, tá tudo bem. Você vai colher os resultados disso. Se você tem preguiça para poder fazer, tá tudo bem. Você vai colher os resultados disso. E se tudo que coloca na tua mão para fazer, você coloca uma desculpa, tá tudo bem. Você vai colher os resultados disso. Mas se você cair para dentro e construir uma realidade bacana, que te dê tempo de qualidade, liberdade geográfica, te dê um conforto financeiro, você vai colher os resultados disso. E é muito legal. Eu não sei onde você quer chegar. Eu não sei o que você quer realizar na sua vida. Não sei como você se vê. Mas quando você tiver uma ideia de onde você quer chegar, acredita nisso e faz tudo o que você precisa fazer. Tudo. Ainda que algumas pessoas não concordem, ainda que algumas pessoas não entendam, ainda que não pareça comum, normal, ainda que seja aparentemente controverso, se faz sentido para você, se isso pulsa no teu coração, te acorda primeiro que o despertador, faça o que precisa. Eu não contei aqui nessa história, mas eu já vendi perfume em obra. Eu já vendi sacolé na praia. Eu já fiz mais algumas coisas, já fui panfleteiro, falei de eventos. Tem mais coisas que eu fiz, porque tudo o que eu podia fazer para melhorar e aumentar a minha realidade é o que eu ia fazer. Eu só não ia fazer o que é errado. Então tudo que eu digo é tudo que for honesto, tudo que for fiel, tudo que for verdadeiro, nisso fazei, tá certo? E é isso, vai para cima. Você vai ver que ciclo após ciclo, você vai evoluir, vai desenvolver, vai encontrar novas maneiras de aumentar a tua realidade. É inevitável e é irreversível quando você entende esse caminho, né? E Deus é bom o tempo todo, Ele não intenta contra Ele mesmo, existe uma lei chamada lei da semeadura. Então você vai semeando e você vai colhendo, né? No meio do caminho, pessoas vão te enganar, no meio do caminho, pessoas vão te trair. Eu quero que agora, olhando no seu olho, você se lembre, Jesus foi traído por pessoas próximas que jantavam com Ele. Então não acho que você não será. Mas Jesus continuou. Eu fui traído algumas vezes e eu continuei. Nunca traí ninguém. Vamos para cima. Não somente sim, como sempre, né? Desde quando eu decidi Jesus na minha vida, tudo o que eu faço é alinhado com o reino de Deus, com o que Deus pensa, com a vontade de Deus, né? Eu poderia hoje estar num resultado financeiro muito maior do que eu tenho, se eu topasse fazer algumas coisas que Deus não gosta e que a palavra de Deus condena. Eu podia estar 6, 7 vezes maior financeiramente. Então eu sempre uso, né? Eu lembro que quando... mais uma parte da história muito bacana. Eu dei aula de logística no Senai. Eu formei 4 turmas de logística no Senai. Dei aula de logística em cursos técnicos, né? Formei algumas turmas também. E dei aula de liderança e coaching em faculdade, né? Quando eu dava aula de logística, eu ensinava logística muito com alguns versículos bíblicos, né? Planejamento está na Bíblia. E qual de vós
que antes de edificar uma torre, não se assenta antes para planejar os gastos, para que, não podendo terminar, não venham outros e zombem de ti, dizendo: aquele começou a edificar uma torre e não pôde concluir. Então está falando de brand, de marketing, está falando de planejamento, de gestão financeira, de percepção social, né? E aí quando você vê as passagens que fala das guerras, fala muito sobre logística também e tal. Então eu ensino muito com base na Bíblia, né? Hoje na Liga Empreendedora a gente tem um devocional acontecendo toda quarta-feira e a gente vê o quanto que a Bíblia ensina a gente a fazer negócios, né? Então, com certeza, perfis de pessoas, né? A Bíblia fala que Jesus já sabia o que eles pensavam que eles iam fazer. Então a psicanálise também mostra muito isso, né? A PNL também consegue conduzir muito essa coisa. Tem a parte da revelação espiritual, mas também tem a parte das habilidades que Deus disponibilizou para a gente aqui. Então eu uso muito, muito a Bíblia para tomar decisões e para ensinar pessoas e tal. Eu acabei de falar tudo aquilo que é honesto, fiel, justo nisso, pensar e fazer. Acho que fica em Filipenses isso talvez, ou Tessalonicenses. Então é habitual isso, cara. Sempre a gente usa, e acho que em nada do que eu faço não tem uma cobertura bíblica, de certa forma. Interessante isso. E é isso. Um dia a gente vai partir. E tudo isso aqui vai ficar. Mas só tem um jeito da gente permanecer. Na mente, na memória e no coração das pessoas. Daqui para frente é isso que eu vou fazer cada vez mais. Servir, ajudar e me tornar cada vez mais relevante na jornada das pessoas, fazendo com que as pessoas sejam gestores melhores, empresários melhores, pais melhores, mães melhores, enfim, pessoas melhores. É um pouco disso. Espero que você tenha gostado desse documentário e a gente continua por aqui ou por aí. A gente se vê.